Amém, glória a Deus. A paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus esteja presente em nossas vidas, né? Pois tanto precisamos. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês que vão me escutar esta noite, trazendo a paz do Senhor para vocês. Meus amados, a palavra que eu quero trazer hoje tem como tema ter a mente de Cristo. E isso é algo primordial na vida de cada um de nós. Então que possamos compreender o que vai ser falado aqui esta noite. Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Né? Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor deles os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também um dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nos ensina, Senhor amado, a sermos teus servos. Dai-nos, ó Deus amado, forças para buscarmos a cada dia a santificação, Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor, e nos livra, ó Pai, de todo o mal. Abre, ó Deus amado, os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria trazer assim à tona, com mais, é o versículo 5. Esse versículo 5, ele soa muito bem aos ouvidos, porque ele é muito bonito. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Porém, meus amigos, meus irmãos, esse versículo ele não é fácil de se cumprir. Ele não é fácil de se cumprir. Por que ele não é fácil de se cumprir? Porque ele exige nada mais, nada menos de mim e de você, que sejamos igual a Jesus Cristo. Sejamos igual no nosso modo de agir, e em todas as nossas atitudes. E eu pergunto, isso é possível? Vamos prosseguir com a palavra. Meus amados, eu creio que até pessoas bem qualificadas nessa área, estudiosos, espiritualizadas, né, mais do que você, do que eu, né? Elas também sentem dificuldades em cumprir esse versículo. Eu vou dar um exemplo a vocês. Havia um grande educador cristão, onde no seu estabelecimento havia um jovem rebelde, indisciplinado, um jovem que não queria nada. E esse educador, ele tentou de várias as formas e não conseguia mudar esse jovem. E a única opção que ele teve foi punir esse aluno indisciplinado com a expulsão. Tirou o aluno da escola. E o pai desse aluno, logicamente, não gostou da atitude desse diretor, desse educador, e o procurou. E a pergunta que ele fez a esse educador foi: Jesus Cristo não teria agido assim? Um pai falando isso para um educador cristão. E a resposta desse educador cristão ainda foi mais surpreendente. Ele falou que eu não sou Jesus Cristo. Meus amados, essa resposta desse diretor deve ter causado até espanto para outras pessoas cristãs que estavam ali próximas, né? Se essas pessoas não tivessem conhecimento do contexto.
do que realmente estava acontecendo ali. A resposta do diretor, aí eu pergunto, faço a seguinte pergunta. A resposta desse diretor não contradiz frontalmente com esse versículo bíblico? Ele não contradiz isso. Olha só o versículo. Tenham em vocês o mesmo modo de agir que Jesus Cristo tinha. Olha a pergunta do pai para ele. Jesus Cristo não teria agido assim. Olha a resposta dele para o pai. Eu não sou Jesus Cristo. Será que esse educador, ele não deveria ter voltado atrás com essa posição dele? Ele, um homem competente, um homem equilibrado, diretor de uma escola, conhecedor de tudo aquilo ali, de todo aquele sistema, de tudo que acontece ali dentro diariamente. Mas, meus amados, aquele diretor, no fundo, ele tinha razão quando ele disse: eu não sou Jesus Cristo. Porque ele estava, na verdade, dizendo para aquele homem assim: eu não sou infalível. Nós não somos infalíveis. As pessoas têm como meta cobrar muito de nós. Mas nós não somos infalíveis. Nós somos falhos, sim. E a resposta daquele diretor para aquele homem, havia ali humildade, pois ele admitia a limitação humana dele. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos limitados. Agora eu falo o seguinte, meus amados. Ter o mesmo modo de agir que Jesus não significa ser bonzinho. Muitas vezes nós precisamos dizer não. Muitas vezes nós precisamos ser duros. Porque a gente não pode aceitar tudo. Principalmente na época de hoje. Esse politicamente correto. Onde você, para não ferir, para não magoar, para não afrontar, você nega Cristo. Você vai dizer para alguém que está cometendo um pecado abominável, que está tudo bem, ele está do lado dele, você está no seu, cada um no seu quadrado. Você vai fazer isso por causa do politicamente correto. E isso está errado. Nós precisamos ter a nossa convicção de fé. Nós precisamos proteger a nossa convicção de fé. Não é se deixar levar por manipuladores. Existem pessoas que estão aí para manipular. Manipular o teu ministério, manipular a tua vida, manipular o teu trabalho, manipular a tua família, manipular você. Mas você tem que compreender que você é um soldado de Cristo. É alguém que está preparado pelo Espírito Santo para rebater essas coisas vindas do maligno. Então nós não podemos, o fato de sermos parecidos com Cristo, de termos a mente de Cristo, isso não quer dizer que somos bonzinhos, a favor de uma impunidade generalizada. Não, eu vou ser bonzinho, então eu vou passar a mão nisso aí, vou passar a mão na cabeça, eu vou ignorar isso aí que está acontecendo, está tudo bem, e a gente vai deixar, vamos lhe empurrando com a barriga. Não façam isso. Porque aí vai entrar um princípio muito sério, que é a nossa santificação. Desde o momento que eu nego a Cristo por ser omisso, a minha salvação está em risco. Estou jogando ela fora. Observem, que quando você começa a estudar a palavra de Deus, lá em João, capítulo 2,15, a gente vai ver uma atitude de Jesus, uma atitude muito séria de Jesus. Aquele homem manso, que onde colocava sua mão trazia paz. Aquele homem manso, que onde colocava sua mão tinha cura, tinha um olhar de paz, um olhar que quebrantava. Mas existia um momento que aquele homem, ele soube impor sobre aquilo que não era certo e aquilo que não era bom. Está lá em João capítulo 2, versículo 15. Jesus, ele pôde ser severo. Ele pôde ser severo com os fariseus. Ele foi severo
na expulsão daqueles homens que estavam fazendo do templo de Deus um comércio. João, capítulo 2, versículo 15. E você vai ver a palavra, meu amado e minha amada, que em momento algum Jesus falou com aqueles homens com mansidão. Jesus não chegou lá pedindo por favor para eles saírem. A palavra de Deus diz que ele pegou um chicote, que ele deu com chicote, que ele chutou lá o que tinha que ser chutado, foram moedas por tudo que era lado, mercadoria caída no chão, e ele expulsou aquelas pessoas ali. E ele não expulsou aquelas pessoas pedindo por favor, não. Ele foi forte, ele foi firme no seu propósito, porque aquilo ali estava ferindo as coisas de Deus. Aquilo ali estava indo de encontro àquilo tudo que Deus tinha ensinado e tem ensinado a nós. Então muitas vezes precisamos ser assim. O fato de eu ser um pastor, de você ser uma ovelha, de você ser um cristão, não te dá o direito de você ser submisso a manipuladores. Cuidado com manipuladores. Pessoas que querem que você faça aquilo que elas querem que você faça. Pessoas que querem manipular a tua vida, querem manipular os teus pensamentos, a tua família, o teu agir. Permita que só o Espírito Santo faça isso, e não pessoas mal intencionadas. E o Senhor espera de mim e de você que sejamos iguais a eles, que sejamos iguais a Jesus, na humildade, no amor, na bondade, na misericórdia. Maravilhoso, não é? Mas Ele quer também que eu e você tenhamos disciplina e que também possamos dar disciplina. Ele quer que eu e você não sejamos omissos às coisas que estão acontecendo de errado. Temos responsabilidade com o reino de Deus, temos responsabilidade com a casa de Deus, temos responsabilidade com os nossos irmãos. E a igreja é isso, é um ajudando o outro, é um mostrando o que o outro está fazendo, que aquilo pode levar ele para um abismo. Somos irmãos em Cristo. Eu tenho filhos, tenho netos. Quantas vezes meu filho e minhas filhas já me chamaram a atenção por algo que eu estava fazendo sem nem perceber. E eu acatei aquilo, porque eu percebi que não era simplesmente eles que estavam fazendo aquilo, mas era o Espírito Santo usando eles na minha vida, para me tirar daquele caminho que talvez eu estivesse seguindo, e se eu fosse mais em frente, eu poderia cair em tentação. Então que a gente possa ser humilde, para sermos orientados. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem orientação nem do pastor. E quando o pastor tem a ousadia de tentar dar uma orientação, ele simplesmente é jogado no canto e a pessoa até se afasta até da igreja. Isso é muito triste. São pessoas que a gente tem visto que está acontecendo hoje no mundo. É igual o mundo ímpio. Pessoas indisciplinadas como esse jovem lá com o seu educador. Pessoas indisciplinadas, pessoas rebeldes, que acham que podem fazer o que querem dentro da igreja, podem falar o que querem do líder, da liderança da igreja, das pessoas, dos irmãos. Meus amados, a gente está lidando com salvação. Você está lidando com a sua salvação, então cuide dela. Busque o Senhor. Se você está afastado, busque o Senhor. Busque o Senhor. Reconcilie-se com Ele. Se reconcilie. Ore. Busque as coisas de Deus. Se não sabe pedir perdão, peça perdão. Se não sabe perdoar, busque perdoar. Porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. E Ele quer chegar, e quando chegar e nos reunir perante Ele, Ele quer ver uma igreja unida, uma igreja amada, uma igreja não omissa. Então precisamos falar sim do amor de Jesus, mas também quando tiver de dizer não, é não. Quando tiver de chamar a atenção, é chamar a atenção. Porque o pecado, ele brinca nessa área. O pecado, ele quer facilidades. O pecado, ele quer comodismo. O pecado, ele quer que o homem de Deus e a mulher de Deus se calem.
Não fale, porque ele quer dominar. Mas um homem e uma mulher de Deus não se cala. Um homem e uma mulher de Deus, ele fala. Busque o Senhor enquanto é tempo. Jesus está voltando. Esta mensagem de hoje possa trazer para mim e para você essa responsabilidade com as coisas de Deus. Disciplina. Da mesma forma que um pai e uma mãe disciplinam filhos, o Senhor Jesus, ele nos disciplina. Responsabilidades. E nós, como líderes de igreja, pastores, homens e mulheres, que estão à frente de um ministério, e até mesmo aqueles irmãos que estão na igreja, mas não tem função nenhuma, mas é cristão, tem que saber que a disciplina e a responsabilidade com as coisas de Deus é algo primordial para uma santificação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, por este momento. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Pai, eu te agradeço, ó Pai, pelo teu tão grande amor. Ó Deus, eu quero, Senhor amado, te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus amado, abençoando, ó Deus amado, e consolando a família do irmão Érico, ó Deus, do Érico, ó Pai, pela ida da nossa maravilhosa irmã Adileia, para a glória. Sabemos, ó Pai amado, que ela cumpriu a sua missão aqui nesta terra, Senhor, e com muita qualidade, pois ela é uma guerreira do Senhor, uma serva tua, Pai, e que o Senhor está com ela neste momento. Então abençoa, Senhor amado, a família da tua serva, Senhor, pois ela cumpriu com a missão dela, Senhor, e com muita honra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a tua igreja, abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor amado, o meu ministério, a minha família. Abençoa, Senhor amado, cada irmão que está nos escutando, cada visitante que está nos escutando, Senhor. Que o Senhor esteja tocando nesses corações, abençoando estas vidas. E que possamos, ó Deus amado, sermos soldados fortes e corajosos, soldados do Senhor, que jamais deixará ser manipulados. Que o que nos dá orientação é a tua palavra. Quem nos dá a direção é o teu Espírito Santo. Então, Pai amado, nos faz forte e corajoso, em nome do nosso Senhor Jesus. Agora, amada igreja, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e todas as igrejas espalhadas por este Brasil e por este mundo. E que possamos ir para os nossos lares, Senhor, na tua santa e poderosa paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.